Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra de planejamento patrimonial da família. Nosso objetivo hoje é mostrar o que vocês podem fazer para que seus filhos não passem pelo sofrimento, pelos infortúnios do inventário e não sejam rebaixados de classe social como consequência disso. Meu nome é Marcelo Andrades. Sou advogado especializado em planejamento patrimonial sucessório, com ênfase na criação de sistemas para proteger os patrimônios das famílias brasileiras. Faço parte de um time com mais de 2.000 advogados e contadores, todos profissionais atuando nessa área de planejamento patrimonial da família em todo o Brasil. O time Holding Brasil. A ideia aqui é a gente conversar sobre o inventário, como funciona o inventário, como você pode evitar o inventário, os sofrimentos do inventário, através de uma estrutura, de um sistema que até pouco tempo só os bilionários tinham acesso. Na nossa profissão, a gente trabalha o tempo todo com o tempo muito escasso. Então, eu tenho um profundo respeito pelo tempo de cada um. Entendo que o tempo também é escasso. Eu gostaria, inicialmente, de bater um papo com vocês, que vocês respondessem aqui no chat algumas perguntinhas, para a gente entender se essa atuação vai fazer sentido para você. Então, por exemplo, a pergunta bem binária, responder apenas sim ou não, por favor. Então, a primeira pergunta, respondam, por favor. Você tem filhos, herdeiros, ou se ainda não tem, como temos uma audiência bastante jovem em alguns, se ainda não tem, se pretende ter. Então, a primeira pergunta no chat, responde apenas, por favor, sim ou não. Você tem filhos? Que bom, estou vendo que vários responderam sim. A segunda perguntinha é: você tem patrimônio? Não precisa pensar em dizer qual o tamanho do patrimônio, né? A pergunta é se você tem algum patrimônio, um carro, um terreno, uma casa, um apartamento. Então, responder também sim ou não. Por favor. Continuando assim, a próxima pergunta. Esse patrimônio que você tem, você deu duro para conquistar ou veio tudo assim de mão beijada, de presente? Você deu duro para conquistar? Você lutou bastante para conquistar esse patrimônio? Responde também, por favor, sim ou não. Beleza, mais uma perguntinha. No seu dia a dia, no seu trabalho, você trabalhou muito mais do que precisava, pensando em deixar alguma situação mais confortável para seus filhos? Você muitas vezes deixou de fazer uma viagem para a Europa, deixou de trocar um carro, de trocar um carro mais novo, de comprar alguma joia, de ir a restaurantes caros. Você fez privações para um dia poder proporcionar uma vida mais confortável para seus filhos? Também responder sim ou não, com certeza. Muito bem. E a última perguntinha: se você fica indignado com a possibilidade, uma possibilidade muito grande de o Estado ficar com quase metade desse patrimônio. Se isso é uma situação que te deixa indignado, sim ou não? Com certeza.
Que bom, estou vendo que muitas pessoas responderam sim, é isso. Então, assim, a conclusão desse aquecimento, se você, primeiro eu vou falar para aqueles que responderam não, né? Se você respondeu não a 3 ou mais questões dessas, mais de 3 questões, não, então talvez essa palestra não faça sentido para você e talvez você acabe perdendo o seu tempo. Mas, querendo continuar, todos são bem-vindos, a gente continua e bate aquele papo. Agora, se você respondeu sim a 3 ou mais dessas questões, ou mesmo quem não respondeu, quem pensou, refletiu sobre isso, aí essa palestra não é apenas importante, ela é determinante para a sua vida, para a sua tranquilidade no futuro. Para você, nem tanto, mas pensando para os seus herdeiros, para seus filhos. É como se fosse um ato de amor que você está fazendo por eles, para que eles não passem pelos infortúnios, pelos sofrimentos do inventário. O tema é planejamento patrimonial da família, mas nos nossos estudos, nós percebemos que o inventário corrói, consome grande parte do patrimônio que uma família levou vida inteira, levou décadas para juntar. Então, um dos objetivos aqui hoje dessa palestra é a gente imaginar como se o inventário fosse uma caixa preta de um avião. Então, nesse momento, nós vamos, durante essa palestra, abrir a caixa preta do inventário. Então, fiz assim uma brincadeira com vocês. Eu trouxe aqui uma caixa preta, né? Essa é a caixa preta do inventário. Aí vamos abrir para ver o que tem dentro dessa caixa preta. São algumas questões que nós vamos conversar. A primeira questão que a gente vê é: quem ganha com o inventário? Então, vamos refletir sobre isso e vamos investigar quem ganha com o processo de inventário, para quem o inventário vale a pena. A segunda questão é uma caixa preta, então, para descontrair, eu fiz um aviãozinho. A gente vai abrir o que tem nesse aviãozinho que estava dentro da caixa preta. Desmontando o aviãozinho. A segunda questão que nós vamos conversar hoje: quanto custa um inventário? Outra pergunta que atinge muita gente se preocupa. Grande parte do inventário, o maior custo do inventário é o imposto. Então, a gente pergunta, o imposto, quando vai pensar no inventário de um bem imóvel, por exemplo, de uma casa? O imposto, as pessoas pensam, é só sobre o valor da compra, o valor que foi declarado lá quando fez a compra, né? Essa é mais uma questão da caixa preta do inventário. Caixa preta do inventário. Por último, mas não menos importante, nós vamos refletir aqui sobre o que os bilionários fazem para evitar o inventário. Por que eles não precisam, ou melhor, por que os bilionários não passam pelo inventário? Essa brincadeira só para ficar menos cansativo do que a gente falando o tempo todo. A atenção hoje, então, abrir a caixa preta do inventário. Trouxe alguns slides para apresentar para vocês. Vamos começar com essa preocupação, que é uma constatação. Ao invés de receber herança, seu filho pode, aqui está muito ênfase, vai ser rebaixado, vamos dizer diferente assim, pode ser rebaixado de classe social. Se você não parar para pensar sobre o que nós temos para falar hoje. A gente vai começar usando um exemplo. O exemplo é desse menino aqui, o Rafael. É uma pessoa que chegou no escritório da nossa equipe muito desesperado, que o Rafael era filho do Júlio e da Rosana. Os nomes são fictícios, obviamente a gente não iria usar nomes reais, né? São nomes fictícios, mas a história se repete em diversas regiões do país, apenas mudando os nomes, passam por situações muito semelhantes. O Rafael chegou no escritório da nossa equipe muito preocupado, porque
o pai e a mãe dele, o Júlio e a Rosana, faleceram e eles deixaram um único bem, um bem que há 20 anos que a família tinha comprado, um apartamento muito bom, maravilhoso. O Rafael cresceu nesse apartamento. Depois do falecimento dos pais, falaram para ele que ele tinha que mexer com o tal do inventário, que o apartamento não era, apesar de os pais sempre disseram que seria dele, que era dele, mas explicaram que para ser dono, ele precisaria mexer com a questão do inventário. Aí nós fomos fazer as contas para ele, quanto custa um inventário. O apartamento dos pais dele tinha sido comprado há 20 anos atrás. O imóvel de 20 anos. Eu vou mostrar agora, nesse momento, a continha do inventário, o susto e o sofrimento pelo que esse menino Rafael passou. O imóvel dos pais deles tinha sido comprado há 20 anos atrás. Eles pagaram 240 mil. Era um imóvel na Zona Sul, uma região pouco valorizada, pouco urbanizada na época. Hoje, atualmente, o apartamento está valendo 1.300.000. Esse crescimento, grande parte, foi por conta do boom imobiliário que aconteceu nos últimos anos. Construíram um shopping perto do imóvel. Então, são coisas que acabaram valorizando muito. Eles fizeram também algumas melhorias, né? E valorizou muito o imóvel. O imóvel que foi comprado por 240, hoje vale 1.300.000. Quando foi processar o inventário, só de imposto, chamado Imposto sobre a Herança, ITCMD, deu 65 mil reais, usando aqui a alíquota de Minas Gerais. Minas Gerais ainda é 5%. Santa Catarina é 8%, Paraná é 4%, e a reforma tributária já aprovou para que todos passem para 8%, provavelmente a partir do ano que vem. Os honorários de advogado para o inventário, segundo a tabela da OAB, do Estado de Minas Gerais, 8%. Então, deu 65 mil da despesa dele, de imposto, 104 mil de honorários, 5 mil aproximadamente, 5 mil reais aproximadamente de cartório, 3 mil reais de certidões diversas, e mais esse primeiro cartório é o cartório de notas, que vai lavrar a escritura pública do inventário. Isso porque o Rafael é o único herdeiro e não há conflito na família e também não há criança, não há filhos menores. Então, é possível fazer no cartório. Se tivesse conflito, ou tivesse testamento, ou o Rafael não fosse o único herdeiro, tivesse herdeiros menores, provavelmente teria que ser feito no judicial, no judiciário a despesa seria maior ainda. Além dessas despesas, ainda teve depois o registro de imóveis para averbar o novo proprietário na escritura. Essa questão aqui custou para o Rafael 182 mil reais, o que representa aí aproximadamente 14% do patrimônio dele. Então, ele perdeu nesse primeiro momento, com esses impostos, essas despesas, 14% do patrimônio. Só que acontece que o Rafael não tinha esse dinheiro em mãos. O pai e a mãe dele se foram num acidente, deixaram esse imóvel e ele não tinha uma reserva desse tamanho, não tinha esse valor disponível. Qual que foi a solução encontrada? Vender o imóvel. Ele precisou vender o imóvel com deságio, porque quem que vai comprar um imóvel que está enrolado com um inventário? Por mais que o imóvel seja bom, geralmente quem vai comprar é um investidor que vai correr esse risco, saber que pode ser que demore 1 ano, 2, até 3 anos para ser liberada a escritura. Então, o investidor ofereceu um deságio, pagou 20% a menos. O imóvel que valia 1.300.000 saiu por 1.040.000. Pior do que isso, quando ele vendeu, a família, os pais dele compraram, eles tinham comprado naquele valor de 240 mil. Quando foram vendendo por 1.040.000, gerou um lucro, o ganho de capital. Esse lucro, ganho de capital, é tributado também, é o imposto de renda sobre ganho de capital, que foi mais 120 mil reais, porque a alíquota do imposto de renda sobre ganho de capital é 15%. Então, retomando as contas, além dos impostos, dos honorários, do cartório, certidões, teve mais o ganho de capital. O ganho de capital por quê?
comprou por 240, vendeu por 1.040.000. Então, deu um lucro de 800 mil. Apesar de para o Rafael ser um prejuízo, mas para a Receita Federal significou um lucro. Esses 800 mil tributado a 15%, restou nesses 120 mil. Então, a despesa dele aumentou para 302 mil no inventário. 302 mil, ele recebeu só 1.040.000, sobrou para ele apenas 738 mil. A perda patrimonial, pelo que o Rafael enfrentou, foi de 43%. Quer dizer, apenas nesse processo de inventário, ele perdeu 562 mil reais. E não tem jeito, essa é a regra. Sempre que uma pessoa, um pai, uma mãe falece, e se ele deixa herdeiros e deixa bens, não tem jeito. A única forma dos bens passarem por os herdeiros, em regra, a única forma é que os filhos precisam fazer inventário. Mas a boa notícia é que existe uma solução. Tem como evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra. É possível evitar o inventário. Como que pode ser feito isso? Fazendo uma mudança de paradigma na sua vida. Você tem que pensar diferente, porque se depender do Estado e do governo, pensar que eles vão diminuir os impostos, isso não vai acontecer. Essa preocupação com o inventário, de chegar numa conta tão alta, muitas vezes as pessoas só se dão conta depois que passam por aquele sofrimento. Esse é um assunto que é pouco conversado, as pessoas não conhecem muito em geral, não imaginam que é tanto. Como ele demora, às vezes, 2, 3, 4 anos para desenrolar, muitas vezes vai pagando aos poucos, a pessoa nem percebe. Tanto sofrimento vai trazendo para a família, os irmãos, os herdeiros, os irmãos vão se juntando, vão pagando. As certidões vencem, aí tem que tirar novamente, vai pagando de novo a mesma coisa, a pessoa não tem nem ideia do total. Até mesmo os advogados conhecem pouco essa área. Isso acontece também porque na faculdade de Direito, o tema Direito das Sucessões, que é esse que nós estamos falando, e o Direito Tributário, eles têm dois problemas. Eles são tratados mais para o final do curso, quando o aluno está muito preocupado e até desesperado com o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, e com a monografia. Então, ele não está com muito tempo para se dedicar como ele tinha mais no início do curso. Além disso, os advogados, geralmente, as pessoas que fazem direito, não gostam muito de fazer contas. E aí, direito tributário, direito das sucessões, é bastante continha, bastante cálculo, bastante matemática. Então, acaba que na sua profissão, no dia a dia, o advogado vai atender um cliente e não se preocupa ou nem sabe mostrar o todo. Esse todo, quer dizer, essa despesa global que acontece, como nós vimos nos slides aqui para trás. Então, muitas vezes o advogado, nem mesmo o advogado tem noção. E aí a família só vai perceber isso quando está passando. Então, mas a boa notícia que nós estávamos falando é que é possível fazer alguma coisa diferente. Como? Fazendo essa mudança de paradigma. Até hoje, o que seria a mudança? A gente mudar, que a ideia, passar a aceitar uma ideia de que, como as pessoas não têm vida eterna, elas também não precisam ter bens no nome próprio. Essa questão de sempre ter bens em nome próprio é uma questão muito... em vez de ter os bens no CPF, seria melhor buscar uma outra estrutura. Mas essa questão de ter bens é uma questão cultural. Nós sempre aprendemos, desde muitos anos, na verdade, desde a colonização portuguesa, que era preciso comprar um terreno, era preciso comprar uma casa, era preciso comprar um apartamento e ter isso no seu nome. Isso, na cultura de Portugal, é muito tranquilo, porque lá em Portugal existe o imposto do selo, que é o imposto sobre a doação, sobre a herança,
Mas o que acontece? Os herdeiros legítimos, os filhos, não precisam pagar esse imposto. Então, o imposto lá é zero. Só vai pagar imposto quem receber por outros meios. Vai apenas passando, milenarmente, anos e anos, vai passando de pai para filho, de mãe para filho, sem pagar imposto. Agora, o que acontece no Brasil? O Brasil importou essa ideia, mas na hora de fazer a legislação, não se preocupou com isso. Criou uma legislação diferente e que cobra bastante imposto quando vai fazer. Bastante de uma certa avaliação, né? Nós estamos dizendo que é bastante, mas há um grupo grande ligado ao Estado, ligado ao governo, que acha que é pouco. Então, para Portugal, não tinha problema nenhum manter no nome do CPF. Mas, na realidade brasileira, como tem muito imposto, não é uma ideia boa. Então, o que a gente propõe é que as pessoas mudem esse paradigma, comecem a pensar em não mais acumular, juntar patrimônio, organizar o seu patrimônio no CPF, mas pensar em trabalhar isso de uma outra forma. Então, nós precisamos mudar paradigma porque, pelo rumo da carruagem, o caminho que está indo, a ideia do governo não é reduzir os impostos ou aliviar essa parte de imposto sobre a herança. Muito pelo contrário, como vamos mostrar daqui a pouco. Como faz essa mudança? Na proposta do planejamento patrimonial da família que apresentamos, essa mudança acontece usando uma empresa que não faz nada. Como assim uma empresa que não faz nada? Então, aqui nesse canto do slide, nós temos o imóvel, né? Por exemplo, um prédio, um apartamento, e aqui está o sujeito, a pessoa. Aproveitando existe a maior parte da legislação brasileira, ela é bastante protecionista e intervencionista, um Estado que protege, mas também um Estado que intervém, que interfere, que regula muito as questões da vida dos cidadãos e as questões da macroeconomia. Mas existem, nesse nosso trabalho, nós descobrimos, o grupo, o time que eu faço parte, a gente descobriu algumas leis, principalmente uma da década de 70 e outra de 2019, aliás, algumas leis que são como se fosse uma ilha dentro desse mar de protecionismo e de regulação, uma ilha de liberalismo, que permite que o cidadão consiga construir alternativas com mais liberdade econômica. E uma delas é essa possibilidade aqui do planejamento. Dentro da lei, a lei permite que seja criada uma empresa que não faz nada. Essa empresa não tem nenhuma atividade. Como ela não tem nenhuma atividade, toda empresa que tem uma atividade econômica, ela está sempre tendo risco ambiental, risco trabalhista, risco de multa, risco tributário. Como ela não tem nenhuma atividade, então ela ajuda a proteger mais. A única função dela é funcionar como um cofre. O que a gente vai fazer? A gente vai, nesse processo, hoje a pessoa é dona do imóvel. Ela pega esse imóvel, coloca o imóvel dentro do cofre. Aí, a partir do segundo momento, a pessoa passa a ser dona do cofre. Não é que vai colocar o terreno, o apartamento dentro do cofre, mas vai colocar o título, a propriedade dele dentro do cofre. Aí, a partir do segundo momento, a pessoa passa a ser dona da chave do cofre e, por sua vez, o cofre é dono do imóvel. Depois, dando sequência no processo de planejamento, o cidadão vai fazer a doação para os seus herdeiros, para os seus filhos ou outros herdeiros que tenham, da chave do cofre. Mas vai ser um tipo de doação a gente fez essas setinhas aqui para marcar, que vai ser uma doação com limites, é uma doação mais formal. Na verdade, os filhos ou os herdeiros não vão ter nenhum acesso, em outras palavras, num português bem claro, não vão mandar nada. Os pais, ou os instituidores que sejam, vão continuar com o controle total. Somente eles vão decidir, somente eles vão receber, se assim desejarem, né?
vão receber os frutos, vão receber os rendimentos, eles têm a possibilidade, inclusive, de mudar de ideia. Se decidir vender um apartamento aqui, não tem nenhum problema. É possível. É possível vender, é possível voltar atrás, é possível mudar, de alterar as quantidades, claro, dentro do que permite a legislação. Então, são barreiras aqui que vão impedir que os filhos tenham acesso imediato ao patrimônio, mas mais do que isso, vai proteger também que terceiros tenham acesso ao patrimônio. Credores, genros, noras, apenas os filhos, quando o gatilho for disparado. Esse sistema, ele trabalha com uma ideia de gatilho. Deixa tudo pronto. Por que a gente diz que os filhos não precisarão passar pelo inventário? Fica tudo pronto. No papel já é deles, mas tem algumas cláusulas de proteção, algumas barreiras, como aquele desenho que a gente fez, que impedem que eles tenham acesso imediato. Quando acontecer o evento, o falecimento dos pais ou de um dos pais, conforme for programado, os filhos imediatamente disparam um gatilho e eles passam a ter a propriedade plena da chave do cofre. E o cofre continua sendo o dono do imóvel. Então, isso acontece de uma forma automática, sem precisar fazer inventário, sem precisar autorização judicial e sem custos, pelo menos sem aqueles custos exorbitantes do inventário, como a gente mostrou. E o melhor, tudo dentro da lei, como nós vamos mostrar logo em seguida. Esse sistema traz uma economia tributária gigantesca. Vamos fazer a comparação. Lembra da despesa do inventário? Tinha um imposto de 5%, os honorários de advogados 104 mil, cartório 5 mil, certidões 3, o outro cartório de registro de imóveis 5 mil, mais o imposto de renda sobre o ganho de capital 120 mil, chegou a um total de gastos de 302 mil, como nós vimos há pouco. Nesse sistema, o custo é muito menor. Continua tendo, no caso de Minas Gerais, continua tendo os mesmos 5% de imposto. Até existe alguns colegas um pouco mais ousados ou mais aventureiros que oferecem alternativas que é possível quase zerar esse imposto. Mas, assim, com uma postura mais conservadora, a gente evita essa aventura. Por outro lado, se o cliente tiver coragem e tiver, por exemplo, negócios em outros estados, é possível mudar o domicílio fiscal para o Paraná, por exemplo, 4%, ou para o Amazonas é 2%. Então, esse imposto aqui ficaria bem mais barato. Outra questão é que o imposto nunca pode ser sobre o valor da compra. Então, você veja que 5% é sobre 1.300.000. E não, que é o valor de mercado do bem. Não interessa o valor da compra nesse momento. Isso por conta de uma alteração na legislação, começou no estado do Paraná em 2015, e aí depois quase todos os estados do Brasil copiaram e colaram, e também traz essa mudança na legislação. Mas mesmo assim, então, teria o imposto aqui 65 e existem alguns caminhos que é possível reduzir um pouco mais. Os honorários, nesse caso, a tabela da OAB não obriga, porque é um trabalho diferente, não é um inventário. Então, é possível ser um acordo entre as partes. Como aqui é apenas um imóvel, apenas um filho, esse valor aproximado, um honorário justo seria aí na faixa de 19 mil reais. Não tem custo de cartório, não precisa ir para cartório. Vai ter um pequeno custo aí com taxas e contador, taxas de junta comercial por conta das alterações que vão ser necessárias, mas fica abaixo de 2 mil reais. E depois sim vai precisar fazer a averbação no registro de imóveis, que seria aí entre 3 a 5 mil reais. Vamos pensar na pior das hipóteses, 5 mil reais. Ganho de capital é zero. Porque apesar do o imposto sobre herança, o ITCD, exigir pela legislação estadual que seja usado o valor de mercado do bem, no caso do imóvel lá, no caso do ganho de capital não acontece isso. Existe uma instrução normativa da Receita Federal que autoriza
que o bem pode entrar pelo valor de compra. E aí ele entrando na estrutura, no sistema de holding, pelo valor de compra, de aquisição, não vai ter zero de ganho de capital. Ele entraria pelos mesmos 240 e não teria ganho de capital. Dessa forma, o total de despesas nesse sistema ficaria em 91 mil reais, bem diferente dos 302 mil. A diferença financeira aqui dá 211 mil reais, ou uma economia de 70%. Mas o melhor não é nem a diferença financeira. Sem dúvida, ela é importante, mas o mais importante aqui é a perda patrimonial zero. Lembram que o apartamento valia 1 milhão e 300 e o Rafael teve que vender por 1 milhão e 40, então ele já perdeu aqueles 200 e tantos mil. Depois ele ainda perdeu toda a despesa do inventário. E aqui não, aqui a perda patrimonial é zero. Além disso, como são os pais que estão fazendo, eles estão numa situação geralmente bem melhor do que os filhos jovens, assim se espera. Como são os pais que estão fazendo, eles conseguem planejar e fazer esse sistema aos poucos, devagarinho. Então, mesmo que seja aqueles 90 mil, no exemplo acima, é possível ir pagando aos poucos isso, e pagando parcelado. E o que interessa é que quando acontecer a sucessão, não tem perda nenhuma. Não vai ser preciso, igual aconteceu com o Rafael, no fim das contas, os pais deixaram para ele um patrimônio de 1 milhão e 300, mas ele só conseguiu 700. Com esses 700, no caso dele, ele não conseguiria nem mesmo comprar outro imóvel no mesmo prédio, no mesmo condomínio, talvez nem no mesmo bairro. Por isso que a gente diz que o inventário faz com que o herdeiro, o filho, seja até mesmo rebaixado de classe social. Mas, enfim, como é o nome desse sistema? Vocês já devem ter ouvido falar essa palavra. Esse sistema que nós estamos falando, o nome dele é holding familiar. Muitas pessoas falam esse nome, holding, um nome em inglês, já vimos várias traduções. A tradução que eu acho que mais se completa e que a gente vê em discussão no nosso time, que tem muito mais a ver com a estrutura, na realidade, eu já falei um pouco sobre o que é possível fazer com uma holding familiar, para que ela serve, mas então dizendo o que ela é. Existe um termo em inglês que é holder. O shareholder seria como se fosse a pessoa que é o portador de ações, é o dono de cotas da empresa, de cotas, dono de participações societárias, dono de ações, portador, né? De certa forma, aí, a partir daí vem o nome holding. A holding, ela é uma empresa que é autorizada pela lei para não fazer nada. A única atividade que ela faz é participar de outros investimentos, participar de outras ações. Por isso que ela é uma ferramenta muito importante para ajudar a organizar, a proteger, a sistematizar o planejamento patrimonial de uma família. A holding não é exatamente uma empresa. Tem pessoas que poderiam dizer, eu já tenho uma empresa, já tenho um CNPJ, posso colocar os bens dentro desse CNPJ? Não é recomendado. Por quê? Porque nesse CNPJ tem atividade econômica, pode ter riscos. E a ideia nossa é colocar num cofre justamente para ter proteção, para evitar riscos. Então, ela não é uma empresa, ela é muito mais um sistema que pode ter um CNPJ, 2, 3, 4 ou apenas um, conforme a realidade da família e conforme os desejos, os anseios, o que aquela família pretende fazer no seu planejamento familiar. Esse sistema é totalmente alinhado com a legislação. E eu fico muito tranquilo de trabalhar com ele, porque assim, não se faz nada, não é nenhum esqueminha, não se faz nada escondido. O primeiro passo é um contato com a prefeitura, da mesma forma quando vai abrir uma empresa, né? Então, a prefeitura fica sabendo, a junta comercial fica sabendo, a Secretaria de Fazenda do Estado fica sabendo, não só fica sabendo, nós entregamos documentação para eles. A junta comercial
a Secretaria da Fazenda e a Receita Federal do Brasil. Todos eles aprovam. Nós tivemos recentemente mais de um caso totalmente aprovado, sem nenhuma observação. E da mesma forma, os meus mais de 2.000 colegas do time Holding, o tempo todo estão fazendo, toda semana fazendo novas experiências de planejamento sucessório, utilizando essa ferramenta da holding familiar, sem nenhum problema. Para que ela não serve? Se alguém deseja prejudicar algum herdeiro, ou deseja prejudicar algum credor, ocultar o patrimônio, ou lavar um patrimônio ilícito, aí não serve. Agora, fazendo as coisas da forma correta, vai trazer, sim, muita proteção e muita tranquilidade para a família. Nesse sentido, além do que eu estou falando, gostaria de apresentar exemplos de famílias que fizeram isso, até não vamos usar nomes de pessoas do dia a dia, mas nomes de pessoas famosas que são figuras públicas, né? Então, começando pelo cidadão aqui, Norberto Odebrecht, fundador daquela construtora Odebrecht. Quando ele faleceu, ele deixou um patrimônio de 14 bilhões. Se a família dele tivesse que fazer inventário, o imposto teria sido de 1 bilhão e 120 milhões de reais. Da mesma forma, Antônio Hermílio de Moraes, do Grupo Votorantim, deixou 15 bilhões e 500 milhões. Se tivessem que fazer o inventário, a Secretaria de Fazenda de São Paulo teria arrecadado 1 bilhão 240 milhões. Outra figura pública bastante conhecida, o Roberto Marinho, do Grupo Globo, deixou um patrimônio de 30 bilhões aproximadamente. O inventário teria sido, para os cofres do estado do Rio de Janeiro, 2,4 bilhões. Pesquisando na revista Forbes, os últimos, sobre as grandes fortunas, os últimos bilionários falecidos, aí tem aqui Roberto Tivita, do Grupo Abril, da revista Veja, Moisés Safra e Edmond Safra, do Banco Safra, Samuel Klein, da Casas Bahia, José de Alencar, do Grupo Coteminas, a Dona Dirce, da Camargo Correia, todos eles também tiveram a mesma situação. Não tiveram inventário, não foi preciso pagar essas fortunas. Mais recentemente, a Abílio Diniz também, a mesma situação. Tudo foi transferido para os herdeiros através de um bom planejamento patrimonial. Qual que é a filosofia por trás disso? É que essas pessoas já pagaram muito imposto durante a vida delas. E assim, todos nós, ou vocês que estão participando, quem construiu um patrimônio pagou imposto quando comprou, pagou quando vendeu, pagou quando recebeu, pagou imposto de renda, pagou ICMS em todas as mercadorias que foram consumidas, toda a construção. Então, se for possível, dentro da lei, evitar de pagar uma grande parte, evitar de perder 30%, 40% do seu patrimônio, é uma boa ideia. É isso que a gente tenta mostrar. Pelo que a gente viu até esse momento, eu já sinto assim uma sensação de dever cumprido, porque eu já trouxe um bom volume de informação para vocês. A ideia aqui não é vender nada, mas a missão é trazer informação, até porque o advogado, em respeito ao Código de Ética da OAB, nem pode fazer venda. Mas a gente costuma dizer que, assim, que existem 3 grupos de pessoas: os ignorantes, os procrastinadores e os resolvedores. Ignorantes é uma palavra assim meio forte, né? Mas não é no sentido pejorativo. Eu quero dizer ignorantes no sentido de pessoas que não conhecem, não fazem ideia de que existem outras soluções. Então, por isso, ignoram, né? Ignoram outras ideias. Aí acaba que essas pessoas, quando se preocupam em tentar resolver esse problema, buscam profissionais e buscam outras opções que não são as melhores saídas. Por exemplo, pode até ser para alguma pessoa que aquilo faça sentido para ela, ou que ela tenha algum motivo especial, particular para fazer. Mas, em geral, para a grande maioria, por exemplo, a doação, a pessoa procura um profissional para fazer uma doação. A doação em vida, antecipação de herança, como é conhecida também,
ela tem um custo alto, ela custa praticamente a mesma coisa que o inventário, ou até mais, dependendo da documentação necessária. Por exemplo, laudos de avaliações que talvez o inventário não precise. Outra questão com a doação, não dá para voltar atrás. Por exemplo, os pais podem doar um imóvel, um terreno, digamos, para os filhos, e aí 1 ano, 2 depois aparece uma oportunidade de negociar aquele terreno por 10 vezes o valor, porque alguém resolve construir um empreendimento comercial naquele local. Não é mais possível voltar atrás, a não ser que os filhos, as noras ou os genros concordem, todos têm que assinar, têm que participar. Então, assim, a doação acaba trazendo algumas limitações, sem contar no caso de pessoas que são maltratadas, né? Casos de que os pais doaram e ficaram em usufruto, e depois os filhos ou os netos colocam para fora, não deixam o pai ou a mãe continuar na casa, ou então fazem restrições, colocam regras porque entendem que agora são os donos, né? Então, a solução da Road é uma solução bem mais tranquila, porque é possível programar tudo para que o poder, o comando e o controle das coisas continue na mão das pessoas que lutaram a vida toda para conseguir isso. Enquanto estão vivas, elas continuam donas do seu patrimônio, plenamente donas. Outra opção que esse grupo procura é fazer um testamento. Testamento é uma coisa que está um pouco obsoleta, quase não se faz mais, custa caro, não resolve porque ele não evita conflitos, né? Muitos de vocês, todos já devem ter ouvido falar do caso do Gugu Liberato, do Chico Anísio. Chico Anísio está há mais de 10 anos e não chega a lugar nenhum, e o que deve de impostos para a Prefeitura de São Paulo, onde estão os imóveis, provavelmente vai chegar um momento que a Prefeitura vai ficar com tudo e a família não vai ter nada, porque o testamento não resolveu o problema, não foi bem feito, não chegou a um acordo. Além disso, vai ter uma despesa grande também, porque é preciso abrir um processo judicial, que é o processo de abertura de testamento. Então, esse grupo, que a gente chama o grupo dos ignorantes, que vai buscar saídas que não são as melhores saídas. Um outro grupo, que eu tenho certeza que é óbvio que vocês não fazem parte, né, porque não estariam aqui investindo o seu tempo a ouvir falar de planejamento patrimonial da família, é o grupo dos procrastinadores. Essa palavra é difícil de falar, procrastinadores. São aquelas pessoas que já sabem, elas têm informação, mas elas dizem, depois eu resolvo isso, deixa para depois, ou não querem tratar sobre esse assunto, não querem falar sobre isso. Outras falam assim, fui eu que trabalhei, eu trabalhei a vida inteira, meus filhos, meus netos, eles que se virem. Isso é problema deles, depois que eu me for, eles que se lasquem. Ou então, não tenho tempo, eu não tenho por que me preocupar com isso, eu não tenho tempo, outra hora a gente vê, outra hora resolve isso. O que eu queria comentar para essas pessoas, esse grupo dos procrastinadores, é que eles correm um grande risco, um risco de que esse imposto vai aumentar. Na verdade, a gente diz não é mais nenhum risco, já é a certeza que o imposto sobre a herança vai aumentar. Agora eu vou comentar por que a gente diz que é certeza. Primeiro, explicando o que acontece com esse imposto sobre a herança. Ele é um imposto que está previsto lá na Constituição, no artigo 155 da Constituição, está previsto que existe lá o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes ou Doação, quer dizer, o imposto que se paga quando alguém recebe um bem a partir da herança porque o doador faleceu ou a partir de uma doação que a pessoa resolveu fazer em vida, é o mesmo imposto, né? Então, o ITCMD, quem define qual a alíquota desse ITCMD é uma competência constitucional que foi atribuída ao Senado Federal. Então, o Senado Federal, através de uma resolução, ele define qual a alíquota máxima vai ser aplicada para esse imposto, o imposto sobre herança. Hoje, ainda está em vigor, 2024, ainda está em vigor a resolução 9, lá de 1992, que coloca como alíquota máxima 8%.
que é a alíquota que alguns estados já praticam, mas ainda tem estados como o Amazonas que a alíquota é 2%. Já existe uma proposta em curso do CONFAZ, é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Quem faz parte do CONFAZ? O ministro da Fazenda e todos os secretários de Fazenda de todos os estados. Então, nós temos 26 secretários de Fazenda dos estados, um secretário de Fazenda do Distrito Federal, então são 27 membros, mais o ministro da Fazenda. Eles se reuniram e já encaminharam ao Senado uma proposta para aumentar o imposto sobre herança de 8% para 20%. Essa proposta, eles sabem muito bem que quem precisa aprovar é o Senado, e o Senado tem que aprovar através de um projeto de resolução. Então, vamos explicar como funciona a tramitação de um projeto de resolução. Antes de explicar isso, vamos falar um pouquinho mais sobre o Senado. O Senado, quem que o senador representa? Diferente dos deputados federais, que os deputados federais, eles são escolhidos, a Constituição determina a quantidade deles conforme a população do estado. Então, por exemplo, o estado de São Paulo sempre vai ter o maior número de deputados federais, e o estado do Acre ou de Sergipe vai ter um número pequeno de deputados federais, porque eles representam a população. E, claro, junto com a população, eles representam os grupos de motoristas, de empresários, de produtor rural. Os grupos, as bancadas se organizam para defender interesses da população. No caso do senador, é diferente. Nós temos 27 unidades da federação, né, 26 estados, mais o Distrito Federal. Os 27, todos eles têm direito a 3 senadores. Por isso que o Senado é composto por 81 senadores. 27 vezes 3, 81. Então, o Acre, que é um estado com pequena população, tem 3, e São Paulo também tem 3. Todos os estados têm 3 senadores. Quem que o senador representa? Ele tem que representar o seu estado. Independente da população, ele representa o estado. Mais do que, então, representa o estado, representa os interesses do governador, do secretário de Fazenda. Mais do que isso, na maioria das vezes, o senador atual é o ex-governador. Então, ele conhece muito bem qual que é o problema que a Secretaria de Fazenda do Estado passa e que deseja arrecadar mais impostos. Então, esse grupo, que é o Senado, que vai aprovar um projeto de resolução para aumentar a alíquota do ITCD. Como que é a aprovação? Conforme o regimento interno do Senado, a aprovação é por maioria simples. Primeiro, precisa a maioria absoluta para começar a sessão. Então, precisa ter presença de 41 senadores, que é a maioria absoluta de 81. Com 41 senadores presentes, é possível votar a resolução, e só precisa 21 votos a favor do aumento. Então, aquela proposta de aumentar de 8% para 20%, a qualquer momento ela pode ser aprovada. Quem que já assistiu a TV Senado já deve ter visto como que funciona na hora de aprovar uma resolução. Tem mais, a resolução não é igual a um projeto de lei que precisa passar por várias comissões temáticas. Como ela é trazida pela Comissão de Assuntos Econômicos, ela vai direto para o plenário, sem ter que passar por comissões e sem ter que passar pelo procedimento bicameral, voltar lá para a Câmara. É apenas o plenário do Senado. Tendo 21 votos, está aprovada. Quem assiste a TV Senado já deve ter visto situação como assim: vamos votar hoje o projeto número tal, votação do projeto número tal, blá, 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 explica todos os detalhes do projeto, um resuminho. Quem concorda, permaneça como estão, e os que discordam, que se manifeste. Aprovado. E pronto, está resolvido. Basta alguns minutos para que aconteça, é possível de acontecer, então, essa aprovação. Além disso, quem defende essa proposta de aumento do imposto da herança tem à sua disposição argumentos bem interessantes. Não está difícil para eles defender isso. Por exemplo, o primeiro argumento é que o Brasil é um dos países que menos tributa sobre a herança. E é verdade. O pior é que é verdade. O Brasil é um dos que menos cobra. Vamos olhar rapidamente alguns países. Como é o imposto sobre a herança? Na França, a França cobra 60%.
No Japão, 55%. Na Alemanha, 50%. Na Suíça, 50%. Inglaterra e Estados Unidos também, na maior parte dos estados dos Estados Unidos, 40%. O nosso vizinho aqui de América, o Chile, 25%. E o Brasil, 8%. Então, mesmo que seja aprovado o aumento do imposto para 20%, o Brasil ainda vai continuar sendo um dos países que menos cobra. O segundo argumento também é um argumento fácil, apesar dele ser um pouco falso, falacioso, a gente poderia dizer. O imposto sobre herança penaliza apenas os mais ricos. Isso não é verdade, porque como a gente mostrou em apresentação anterior, os mais ricos, os bilionários mesmo, eles já fazem há muitos anos, há mais de 10, 20 anos, todos já têm as suas... Silvio Santos, que faleceu recentemente, também tinha. Todos já têm as suas holdings, as suas estruturas, muitas vezes, inclusive, até fora do país. Então, na verdade, quem vai ser penalizado com esse aumento vai ser mais a classe média, que já é penalizada por inúmeras outras coisas. Mas acontece que não para por aí. O problema continua. Não é só isso. Existe, além daquela proposta do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, tem mais uma proposta do senador Cid Gomes. O que é a proposta do senador Cid Gomes? Ele propõe aumentar dos 8%, também é uma proposta de resolução para o Senado. Ele propõe aumentar de 8% para 16%. E mais complicada ainda é uma proposta de emenda constitucional, proposta de emenda à Constituição, a PEC 96 de 2015. A PEC, ela não propõe apenas aumentar o imposto sobre a herança, ela propõe criar mais um imposto. O que quer dizer? Ela propõe que continue existindo o imposto, seja de 8 ou de 20, e seja criado mais um imposto que é chamado Imposto sobre as Grandes Heranças e Doações. Esse imposto ele seria de até 27,5%, porque acompanharia com o imposto de renda. Está lá o projeto, quem quiser conhecer, a PEC 96 de 2015. Alterar a Constituição para que seja criado mais um novo tributo que vai taxar as grandes heranças e grandes doações. E segundo a proposta, isso seria usado para um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Quando isso vai acontecer? A qualquer momento. As cartas estão na mesa, a reforma tributária tem algumas coisas da reforma tributária que só vão passar a vigorar em 2032, outros em 2037, mas o imposto sobre herança já vigora a partir de janeiro de 2025. Todos os estados têm não apenas a autonomia, como tem a orientação, a proposta de emenda à Constituição 132, que foi a reforma tributária, ela alterou esse artigo da Constituição que fala sobre o imposto sobre herança e orientou que todos os estados devem agora ter a alíquota progressiva. Então, esses 8%, de até 8%. Então, esses 8%, por enquanto, vão para todos os estados. Então, são alterações que já estão acontecendo. E essas outras, de aumentar para 20% ou de criar o novo imposto, é um piscar de olhos. A qualquer momento pode acontecer. Eu falei antes sobre dois grupos, o grupo dos ignorantes e o grupo dos procrastinadores. Mas tem um outro grupo, que também é bastante importante, que é o grupo dos resolvedores. Então, esse é o grupo que a gente espera que a maior parte de vocês façam parte desse grupo, porque estão aqui interessados em conhecer alternativas, conhecer soluções. O grupo dos resolvedores é aquela pessoa que pega as informações, aprende e resolve. Ela pratica um ato de amor pelos seus filhos, pelos seus herdeiros, pelas pessoas que ela ama. Então, ela não deixa para depois, ela aceita fazer essa mudança de paradigma logo. Nesse momento, eu vou comentar como funciona, na prática, assim, esse trabalho de holding familiar. Você não é simplesmente a pessoa chega, telefona ou vai num escritório de advogado e fala, faz aí a minha holding.
Não é assim, não é como quando faz uma defesa trabalhista ou uma cobrança de uma dívida, não é simples assim. Por quê? Porque é um sistema que é feito sob medida, é personalizado para cada pessoa, para cada cliente, conforme as suas necessidades, os seus anseios e principalmente conforme a sua realidade. A nossa metodologia de trabalho, o primeiro passo, a pessoa que tiver interesse vai contratar uma sessão de viabilidade. A gente poderia dizer, essa é a etapa 1. A sessão de viabilidade é o momento mais importante, é o momento, vamos dizer assim, a pedra fundamental do sistema de holding. É quando se faz um raio-x da realidade daquela família. Mas quem mais fala é a pessoa, o pai ou a mãe que vão procurar o advogado. Então, nesse momento, a gente para tudo, é uma sessão que é muito mais do que uma consulta, ela dura em aproximadamente 2 horas, é o momento para o cliente falar. Então, ele vai ser ouvido, vai contar como é a estrutura familiar dele, o que existe no casamento, fora do casamento, antes do casamento, na família, além da célula familiar inicial, os colaterais. Ela vai contar como é o patrimônio dela, o que existe nesse patrimônio, como foi construído esse patrimônio, quais são os seus anseios, as preocupações. Muitas vezes a pessoa tem um filho com algum problema diferente, ou então tem um filho com alguma qualidade diferente e quer dar um tratamento diferenciado para aquele filho. É possível, dentro da legislação, fazer isso. O que, no caso do inventário, não é possível. No caso do inventário, é tudo por igual e homologado pelo juiz, ou mesma coisa no caso homologado no cartório. Na hora de fazer o tabelião, para ele poder fazer a escritura pública, vai ter que respeitar tudo certinho por igual. Nessa sessão de viabilidade, o advogado vai colher essas informações, vai ouvir aproximadamente 2 horas, vai ouvir o cliente e vai analisar isso e diagnosticar, vai dizer, olha, realmente a solução do sistema de holding familiar é adequada, é interessante para a sua família. Ou então vai dizer, não, nesse caso aqui, por esse ou por esse motivo, não é adequado. Essa é a primeira etapa. A etapa 2, a gente chama de croquis estrutural. O croquis estrutural, durante a elaboração do croquis, que vai demorar aí pelo menos 1 mês, 45 dias, até 2 meses, o advogado e sua equipe, que geralmente tem um contador parceiro, especializado também nessa parte de planejamento patrimonial, eles vão se debruçar sobre as declarações de imposto de renda, declarações de imóveis rurais, toda a documentação, as certidões de estado civil, todos os detalhes que a família trouxe, vão se debruçar, vão fazer um estudo detalhado, criando como se fosse uma planta baixa, um projeto arquitetônico, né, a planta baixa, para apresentar para o cliente, depois desse tempo de estudo, quais são as melhores opções de acordo com os anseios, com as necessidades, com os desejos do cliente e com a realidade que ele trouxe. Então, vai mostrar, olha, o mais adequado é fazer dessa forma. Vai mostrar como ficaria, como se fosse uma maquete, né? Um projeto da sua holding familiar, como que ela ficaria. E, além disso, além de adequar à realidade, aos anseios, às preocupações, também vai mostrar qual a melhor forma de trazer mais eficiência tributária. Como que é possível economizar, talvez não apenas 70%, mas até mais do que isso, na economia de pagando menos impostos. Essa questão de pagar menos impostos, tem até um julgado recente no STF, que a ministra analisa assim, que é como se, vocês já ouviram, quando algum estado oferece um incentivo para não pagar, quem compra um carro com 20 anos ou com 15 anos, acho que Goiás é 15 anos de uso, anos de fabricação, não precisa pagar IPVA. Então, o cidadão tem em seu poder a decisão de escolher. Isso, nesse momento, ele não está fugindo de pagar imposto. Não se trata de uma evasão fiscal, mas de uma elisão, que é uma coisa que é permitida. Não apenas permitida, como é até incentivada, como nesse exemplo que eu dei do carro. Então, a pessoa não está fugindo de pagar imposto, ela está só
aprendendo mais, estudando mais e escolhendo coisas que são mais interessantes. Então, por exemplo, ela, na vida dela, resolve, eu vou andar com um carro de 15 anos de uso e não vou pagar IPVA. Outra pessoa pode achar diferente, eu prefiro andar com um carro de 2 anos de uso e pagar IPVA. Então, assim, é uma opção. Da mesma forma, esse trabalho do sistema de holding familiar permite fazer opções em alternativas que a lei apresenta. A gente vai estudando dentro do regulamento do imposto de renda, no site da Receita Federal, conversando com os analistas, com os auditores da Receita Federal, sem nenhum problema. E aí vai trazer essas opções e conseguir uma economia, ou melhor do que uma economia, a gente diria uma eficiência tributária. Então, falei das 2 etapas. A primeira etapa é fazer uma sessão de viabilidade. A segunda etapa, elaboração do croquis estrutural, que aí é um trabalho mais do advogado e de sua equipe. E a terceira parte, sim, aí é a implantação, conforme o que foi definido no croquis estrutural. A pessoa pode decidir fazer apenas a sessão. Vai fazer a sessão, vai ter um custo, que é mais baixinho, vai pagar aquele custo da sessão e depois decide se vai ou não continuar. Então, por isso que pode ser feito com calma, sendo planejado. A minha missão mais aqui era trazer essa informação, mostrar que existem essas saídas, mostrar que é possível gastar menos, economizar, escolher bem como pagar os tributos da forma correta, tendo eficiência tributária, ter menos perdas, mais paz nas famílias, fazendo isso como um ato de amor. É claro que quem quiser continuar essa conversa, quem tiver interesse, terei o maior prazer de atender e de conversar. Dito isso, agradeço de coração, assim, todos que tiveram a paciência e a parceria de ficar nessa live até esse momento, ou mesmo quem participou um pouquinho menos, quem desejou participar, quem compartilhou, quem divulgou, meu muito obrigado a todos.